Louvado seja nosso Deus, que é grande, que é fiel, que é maravilhoso. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? No telão a mensagem desta noite. O que o poder de Deus pode operar? Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos clamar ao Senhor para que Deus revele a sua vontade, irmãos. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus soberano, Deus fiel, Deus que é incomparável, o nosso Deus, a nossa força, a nossa rocha, o nosso escudo. Pai, descansamos em Ti, confiamos em Ti, Pai, porque entendemos, Pai, que todo o poder está em Tuas mãos. Tudo está, Pai, no Teu total controle, e por isso nós nos alegramos. Estamos aqui, Pai, entramos pela porta da Tua casa, Senhor, com ações de graça, felizes, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá a direção perfeita. Tu és aquele, Pai, que nos sustenta em Tua verdade. Tu és aquele que nos dá, Senhor, o crescimento. E o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe, de fato, o melhor para cada um dos Teus filhos, Pai. Estamos, com toda certeza, Pai, no melhor lugar onde poderíamos estar, Senhor, na Tua casa, dando a Ti, Pai, a honra, dando a Ti somente o louvor devido a Ti, porque Tu mereces honra, louvor e glória. E nós Te agradecemos, Pai, por nos trazer a este lugar, para aprender com o Senhor a Tua verdade, porque só Tu tens a verdade, Senhor. E o Senhor nos trouxe a Tua verdade, o Senhor nos trouxe a Tua graça maravilhosa. E por isso nós Te glorificamos, Pai. Te exaltamos pelo conhecimento, pela verdade que temos recebido neste lugar, Pai. E pela verdade que queremos receber também nesta noite, Senhor Jesus. Oramos a Ti, Pai, pedindo, Senhor, que o Senhor venha falar aos Teus filhos, Pai, assim como Tu queres. E que a palavra, Senhor Jesus, cumpra o Teu propósito, cumpra a Tua vontade. Traga, Senhor Jesus, a libertação. Traga, Senhor Jesus, o alinhamento com a Tua vontade. Traga, Senhor, o despertar em nós. Nos leve, Senhor Jesus, a nos posicionar, Pai, e estar no centro da Tua vontade, Pai. Porque Tu tens para nós uma vontade, Pai, e nós queremos obedecê-la. Pai, também oro pela minha vida, Senhor, para que assim o Senhor venha me usar, assim como Tu queres. Senhor Jesus, me dê, Senhor, a ousadia, me dê, Senhor, a intrepidez em Teu altar, Senhor. E que a palavra, Senhor, chegue aos Teus filhos com clareza, com perfeição, com excelência, para que todos saiam deste lugar, Pai. Aqueles que estão aqui, Senhor Jesus, em Tua casa, aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, Senhor, por meio da internet, Senhor. Todos, Senhor, sejam bem alimentados pela Tua palavra, Senhor. E cresçam em Tua graça, cresçam em Teu conhecimento, Pai. Para que assim a Tua vontade se cumpra com perfeição e com excelência, Senhor. Amém, Pai. E amém, Senhor Jesus. Obrigado, pastora. Glória a Deus. Irmãos amados, Igreja de Cristo, mais que vencedores em Cristo, chamados por Ele para reinar em vida, filhos de um Deus que é eterno, que reina de gerações em gerações. Amém? Nós entendemos que há um poder em nós. Há um poder que vem de Deus, que opera em nós. Temos que entender que o nosso Deus, Ele sempre estará acima de nós. Nós jamais podemos, de alguma maneira, surpreender ao nosso Deus. Mas Ele, no entanto, sempre terá algo que nos fará ficar de boca aberta. O nosso Deus, Ele é ilimitado.
O seu poder não tem fim. Ele quer que conheçamos no íntimo e saibamos que Ele é Deus. Que Ele tem feito grandes coisas a nosso favor. Ele quer que a cada dia, mais e mais, vivamos para Ele. Ele quer que, de fato, nós, como igreja, venhamos viver conscientes daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele nos deu, daquilo que Ele confiou a nós. Deus, Ele nos chamou para ser uma igreja forte, uma igreja inabalável, uma igreja bem-sucedida, uma igreja bem ajustada, onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é o Senhor e o Rei dos Reis. Amém? Então, entendendo que nós temos um poder que vem de Deus, nós não podemos permitir que este poder que vem de Deus, que Deus nos deu como presente, Ele somente conheçamos que Deus nos deu um poder, esse poder fique lá estacionado, parado ali. Tem que se movimentar, esse poder ele tem que fluir. Ele tem um propósito. Deus nos deu um poder com um propósito perfeito, que é para glorificar a Ele. Porque no nosso viver hoje, irmãos, tudo é para glorificar a Deus. Tudo. Nada é para mostrar que nós somos bons em alguma coisa. Porque toda a capacidade que está em nós, ela vem de Deus. Amém? Então todo louvor, honra e glória é somente para Deus. Amém? Por isso que a palavra dele diz que a Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A Ele seja a glória. A Cristo, ao nosso Deus seja a glória. Amém? Salmos 89, 5 ao 7. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. É maravilhoso entender isso, ver que até os céus, eles celebram as maravilhas de Deus. Até os céus reconhecem que Deus é um Deus grande, que Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Eu sei que muitos, pela falta de entendimento, até mesmo veem ali um anjo como alguém digno de honra, alguém digno de glória. Mas a palavra do Senhor diz que não há ninguém que se compare ao nosso Deus. Não há anjo, não há nada da criação que se compare ao nosso Deus. Amém? 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Glória a Deus. Deus quer nos fazer entender que o seu povo, temos que entender que temos que celebrar a Deus por sua grandeza. Temos que adorar a Deus pelo que Ele é. Porque se Ele diz que Ele é incomparável, Ele é incomparável. Amém? Ele é um Deus que nada, por mais maravilhoso que se vê, tantas coisas maravilhosas, o nosso Deus é incomparável. E tudo de maravilhoso que há neste mundo que foi criado pelas mãos do Senhor. Amém? Essa palavra no número 7 é maravilhosa, que diz que Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível. Deus para nós tem que ser temível. Nós temos que temer, temos que tremer diante de Deus, temos que ter respeito diante de Deus. Amém? E por isso nós aprendemos que nós não podemos jamais viver de qualquer maneira. Estamos diante de um Deus que é incomparável. Estamos diante de um Deus que é tremendo. Nós vamos nos portar de qualquer maneira. Isso não pode, irmãos. Temos que dar de fato a devida honra, a devida glória a Deus. E um dos modos mais perfeitos de dar a honra
A glória, o louvor ao nosso Deus é obedecendo a Ele, é andando no seu caminho. Porque aquele que vive de fato, segundo a palavra, aquele que vive nos caminhos do Senhor, que obedece, que dá ouvido a Deus e obedece a Ele, esse de fato dá a devida honra a Deus. Esse de fato mostra que ama, que teme, que de fato conhece que toda boa dádiva está em Deus. Porque aquele que não obedece, Deus não, de fato não entende que Deus é o autor de toda boa dádiva. Aquele que não obedece a Deus, não dá a devida glória a Deus. Esse de fato demonstra que não treme, que não teme diante de Deus. Isso é algo que precisa ser mudado no nosso meio. Nós, como igreja do Senhor, como os filhos de Deus, como povo da graça, precisamos mostrar para Deus que nós tememos a Ele. Com as nossas atitudes, com as nossas ações. Amém? Jeremias 10, 6 e 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. A palavra do Senhor diz que quem não vai temer a Deus? Porque se a palavra de Deus diz que ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Então, poderoso é o nome do nosso Deus. Grandioso é o nome do nosso Deus. Vamos dizer que não há doenças maior que o nosso Deus. Que não há crise financeira maior que o nosso Deus. Que não há bandido poderoso que seja maior que o nosso Deus. Não há nenhuma situação que seja maior que o nosso Deus. Seja ela o tamanho da situação que for, ela não vai se comparar ao nosso Deus. Ele está sempre acima. Amém? Ele nos dá poder, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá autoridade para que possamos passar por cima de todas as circunstâncias. Sabe, nós vemos no dia de hoje que se existem muitas igrejas, muitas portas abertas, muitos que dizem ali, está ali, reunido como povo de Deus, estão louvando a Deus, mas que começam a se olhar para as atitudes ali, pela vida, ver que de fato está ali, até mesmo louvando, aplaudindo, mas de fato não conhece a Deus. Porque o modo de vida demonstra isso. Porque vive de uma maneira derrotada, vive doente, vive escravo da doença, vive escravo do medo, vive escravo de homens, vive escravos de enganos. Não é de fato um povo livre. E Deus nos chamou para sermos um povo livre. Conhecermos a Ele, vivemos por Ele, saber que toda situação, por maior que seja, ela jamais vai se comparar ao nosso Deus. Pode estar mais complicado que for. Nosso Deus, Ele sempre tem a solução. Amém? A palavra de Deus nos ensina que para toda situação há uma solução. A palavra de Deus é o maior meio de nós conhecermos a Deus, nós aprendermos quem Deus é. Por isso, neste altar, é tanto cobrado para se ler a Bíblia, para se encher da palavra. Porque sem a palavra, irmãos, nós somos presas fáceis do inimigo. Sem a palavra de Deus, nós
Amém? Número 1, no telão, cura. Lucas 5, 17 e 13. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ficar limpo. E no mesmo instante, desapareceu a lepra. Glória a Deus. Precisamos entender como igreja de Cristo, que todo o poder que estava ali em Cristo naquele momento para curar, hoje está sobre nós. Amém? Está sobre nós, o povo de Deus, que confessamos, que cremos em seu nome. E assim como já disse, é um poder que não pode ficar paralisado. É um poder que tem que ser usado. Amém? Porque tudo que Deus nos dá é para ser usado. Ele nos ensina ali na parábola ali dos talentos ali, que ele deu tantos talentos a um, tantos talentos a outro, e tantos talentos a outro. E 2 deles ali multiplicaram, ou seja, se mexeram ali. Souberam usar aquilo que Deus deu a eles. E um ali guardou, enterrou o talento. Nós entendemos que Deus, quando Ele nos dá algo, nós temos que usar, irmãos. Nós temos que usar sem medo, sabe? Porque a capacidade em nós, ela vem de Deus. Se Deus nos deu algo, é porque nós somos capazes de usar. Nós não somos qualquer um. Nós não somos aqui pessoas criadas que foram criadas por Deus para acordar de manhã, ir para o trabalho, se alimentar, chegar em casa, se alimentar, dormir ali, tomar o banho ali, dormir, e assim acontecer a nossa vida. Deus nos trouxe a esse mundo, Deus nos colocou neste mundo com um propósito espiritual, com um propósito perfeito. E cabe a nós, de fato, nos posicionarmos diante deste propósito. Amém? Número 2, poder. O Senhor Jesus nos deu poder para vencer todo o mal. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, amém? No seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu quero que irmãos, nesse momento, venham memorizar aí a situação que o irmão sabe que até este dia tem te impedido de fato, deslanchar na presença de Deus. E, de fato, viver uma vida de sucesso, de prosperidade, de abundância em tudo. E por fé, eu queria pedir para a igreja declarar com autoridade aí, para essa situação, para esse problema. Diga esse problema neste momento, irmãos. Lança. Problema agora. Lança-se agora para o mar. Problema. Sai da minha frente. E se não sair? O Senhor Jesus vai fazer passar por cima dessa situação. Amém? Mas envergonhado você não vai ficar, irmãos. Amém? Porque a palavra diz assim, se nós crermos e não duvidarmos, amém? Então, há um poder em nós, há um poder para declarar que mediante as circunstâncias contrárias sobrevier sobre nossas vidas, que viemos usar este poder, amém? Que não venhamos temer nem nos acovardar, mas que venhamos usar com autoridade este poder que Deus nos deu, amém? João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus
e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Aleluias. Maior é o Espírito de Deus que está em nós do que o espírito de anarquia, o espírito mundano que está aí fora no mundo, que reina sobre aqueles que não têm o conhecimento, aqueles que não foram chamados por Cristo ainda, ou sobre os filhos da perdição. Amém? Então, está sobre nós um espírito de coragem. Amém? Um espírito de ousadia. Um espírito que nos dá a capacidade de olharmos para toda a situação contrária e enfrentarmos com ousadia, com autoridade. Amém? Número 3 no telão. Que o poder de Deus nos faz operar prodígios. Vamos entender, irmãos, o que significa prodígio. Amém? São acontecimentos que são contrários às leis naturais. Ou seja, é contrariar todas as estatísticas com a palavra, todas as estatísticas com a palavra de um médico que diz que dá ali o seu veredito, que diz que tal pessoa irá durar tanto tempo. E essa pessoa entende ali a capacidade, entende que tem um poder vindo de Deus, e ela crê ali na palavra de Deus, e é curada sem explicação humana. Isso é um prodígio. Amém? É algo que sobrenatural. É algo que não tem explicação. Amém? Atos 6, 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão era um homem cheio de graça e cheio de poder. Deus quer que a sua igreja, no dia de hoje, seja uma igreja cheia de graça, cheia de poder. Deus também quer que nós, também, através de nossas vidas, se manifestem prodígios e milagres, sinais entre os povos aí fora. Amém? Precisamos compreender que, como homens limitados, temos que nos encher da palavra que vem de Deus. Amém? Que nos dias de hoje não venhamos estar aqui servindo a Deus e não conhecendo a Ele. Porque sabemos que o mundo, ele nos oferece vários tipos de coisas que para nos distrair, para nos tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco da palavra. Se nós não nos cuidarmos, se nós não vigiarmos, nós poderemos cair, irmãos. Amém? Atos 3, 1 a 8, 11, 12 e 16. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Que venhamos entender que temos uma autoridade vinda de Deus. Que, assim como aconteceu com Pedro e João nos tempos da lei, Deus também quer que isto também se manifeste em nosso meio. Se manifeste em nosso viver. Amém? Nós não somos menores que João.
Nós somos menores que Pedro. Amém? E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Então, isso é um prodígio. Isso é algo que é incomparável. Isso é algo que vem somente de Deus, de um poder que vem de Deus. Amém? Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluias. Aleluias. É lindo isso, porque nos dias de hoje, quando a pessoa ali às vezes usada por Deus para fazer algo diferente, para operar uma cura, ali ele começa a bater no peito e já dizer: não, foi eu que curei. Foi porque eu jejuo, foi porque eu subo o monte, foi porque eu sou íntimo de Deus. Por isso aconteceu. Ah, não, porque eu sou assim com Deus. Eu sou íntimo de Deus. Não, eu sou o cara, né? Muitos pensam assim. E é lindo ver isso, que Pedro e João ali compreenderam que toda a honra, toda a glória será sempre para Deus. Amém? Tudo é para glorificar a Deus. E é algo maravilhoso ali ver que homens que foram chamados por Cristo, ali Pedro ali mesmo, um pescador, que o Senhor Jesus deu autoridade a ele, depois de um tempo ele ali entendendo a palavra, andando com Cristo, crescendo ali, mesmo que era nos tempos da lei ali, crescendo com Cristo ali, entendeu? Que tinha uma autoridade, que tinha um poder de Deus sobre ele, que Deus confiou a ele, ele começou ali a exercer este poder. O que se precisa nos dias de hoje é que a igreja de Cristo exerça o poder que tem, exerça o chamado que tem. Amém? E o nosso chamado não é somente para vir aqui, irmãos, ficarmos sentados aqui, receber a palavra que vem de Deus, engordarmos e não fazermos nada. Deus, ele nos chamou para se mexer. Amém? Se Ele nos ensina que Ele nos deu um poder, que Ele nos deu uma capacidade, que venhamos usar, irmãos. Amém? Número 4. O poder de Deus em nós gera prosperidade. Aleluias. Deuteronômio 28, 8 e 12. Ao 12, irmãos. 8 e 12, perdão. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluias. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Aleluias. Aleluias. É algo lindo ver que Deus,
ele se refere, isso de fato ele mostra bem claro, que é para o seu povo. A bênção que só Deus tem é para o seu povo. É para nós. É por nós que ele morreu. É por nós que ele se entregou na cruz. É por nós que ele se sacrificou. É por nós que ele se fez maldito, para que nós hoje viéssemos a ser benditos. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Amém? Tudo que ele fez foi por nós. Amém? 2 Coríntios 9, 8, 10 e 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então Deus tem para nós uma boa obra, irmãos. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, tudo na nossa vida é para que Deus faça chegar a nós a abundância, Deus faz e fará chegar a nós a dupla honra, a exaltação, uma vida melhor, uma vida muito mais ampla. Mas tudo isso é para que venhamos nos lembrar e ser generosos com a obra, com a casa de Deus. Amém? Não é para que nós venhamos andar aí de carro novo, com as melhores roupas, e bater no peito e dizer que nós somos os bons da boca. Mas é para glorificar a Deus. Amém? Creia que tudo quanto você ainda não viveu, Deus lhe concederá. Um emprego melhor, a casa própria, um salário melhor, uma vida de honra, uma vida de glória, uma vida de exaltação em tudo. Deus concederá isso aos seus filhos, ao seu povo. Deus tem isso para o seu povo. Amém? E é por fé que nós temos isso para nós. Isso irá se cumprir em nós. Amém? O poder de Deus, perdão, irmãos, número 5. O poder de Deus que está em nós nos faz vencer o medo. Salmo 34, 4, 7 e 8. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Então o segredo está em buscar a Deus. Amém? O anjo, número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que se refugia nele. Nós estamos aqui refugiados em Deus, nós estamos aqui guardados pelo Senhor. E assim como já foi lido nessa noite, o Senhor Jesus nos deu um espírito de ousadia. Amém? Um espírito, não um espírito de covardia, não um espírito de medo. Então aquele que ainda vive com os medos, vive ali temendo, este é alguém que ainda não conheceu de fato ao Deus a quem está servindo. Este é alguém que de fato ainda não se entregou totalmente a Deus. E é importante, necessário que este alguém, este filho, se entregue totalmente a Deus. Confie em Deus. Sabe que ao temer a Deus, Deus envia um anjo que nos guarda, que nos livra. Amém?
Nós temos um Deus que nos dá a confiança, que nos dá a ousadia, que nos faz olhar para as circunstâncias e não temer a nada. Deus nos deu uma palavra maravilhosa profética neste ano. E Deus nos deu esta palavra. Deus não nos deu uma palavra para que seja mais uma palavra profética na nossa vida. Mas Deus nos deu esta palavra com um propósito de que ela venha sobre nós e frutifique, se cumpra. E não 10% dela, ou 50%, mas 100% da palavra tem que se cumprir em nós. Amém? Se nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus, estamos aqui obedecendo, isso se cumprirá. Amém? Mateus 14, 22 e 33. Ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, irmãos. E exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ali Pedro teve um vacilo ali na carne. Eu creio que naquele momento ainda Pedro não conhecia, verdadeiramente conhecia no íntimo, ainda o Deus que estava servindo ali. Porque ele ficou ali, na verdade, todos os discípulos ficaram com medo ali, ao verem Jesus andando sobre as águas, que se de fato eles conhecessem, de fato, o Deus que eles serviam, eles não temeriam. Se de fato eles estivessem ali atentos, ali de fato, eles jamais temeriam. E Pedro ali, em um momento de vacilo, começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para o natural, e é claro que começou a afundar. Assim também é conosco, irmãos. Se nós começarmos a olhar para as circunstâncias ao nosso redor, para as notícias do Facebook, para as notícias que chegam aos nossos ouvidos, se nós começarmos a atentar para isso, nós também iremos afundar. Nós também iremos duvidar de Cristo. O Senhor Jesus nos traz esta noite com um propósito de nós aprendermos uma lição com este vacilo de Pedro. Que nossos olhos devem estar sempre, sempre em Cristo, sempre em Deus. Porque quando nossos olhos estão em Cristo, estão em Deus, nós não afundamos. Nós não somos envergonhados. Amém? O homem ele tem ali a mania de muitas vezes receber uma palavra, ali no momento, ali às vezes muitos recebem com entusiasmo, recebem com alegria, recebem com euforia,
Mas quando vem as situações ali, começam a olhar para os lados, começam a olhar pela direita, para a esquerda, e começam a ter medo. Jesus não quer uma igreja que tema. Jesus não quer uma igreja covarde. Jesus quer uma igreja que saiba se portar mediante as circunstâncias. Sabe que, mediante amar as más notícias, confie em sua palavra. Declara sua palavra. Saiba de fato quem é o Deus a quem está servindo. Amém? Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isto é, na verdade, uma oração que Deus quer que se cumpra em nós. Sejamos um povo cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de paz, com confiança, ricos em Deus em esperança, ricos no poder do Espírito. Deus, Ele diz para nós: não desista jamais de seus sonhos. Não abandone jamais a carreira que Deus confiou a você. Não permita que o medo te paralise ou faça você retroceder. Avance, lança-se e marche com autoridade rumo àquilo que Deus colocou como objetivo para a sua vida. Ainda que você tenha que andar sobre as águas, reaja com fé, e os prodígios e maravilhas hão de se manifestar todos os dias na tua vida e na tua família. Amém? Eu queria declarar novamente que, assim como Deus nos disse, que Ele nos deu poder, que Ele nos deu autoridade, que Ele nos deu capacidade, que nós não venhamos nos sentir menores, ou nos sentir com complexos, mediante as circunstâncias. Que venhamos de fato, dia após dia, conhecer ao nosso Deus, nos entregar, nos envolver muito mais com a sua obra, com a sua verdade, com a sua palavra, para que possamos ser de fato o povo que Deus quer que sejamos. Que venhamos nos unir, e não como as igrejas aí fora da lei. Muitos se reúnem com alegria, quando a igreja da lei aí fora se reúne com alegria, se reúne com prazer, quando vai vir um pregador de fora, quando vai se reunir por uma festa. Que nós, todos os cultos que estiver, vamos nos reunir com alegria, com prazer, com intensidade, porque estamos aqui para fazer para Deus. Amém? Estamos aqui para agradar a Deus. E o culto não é para nós. O culto será sempre para Deus. Amém? Nós estamos aqui para honrar a Deus. Nós estamos aqui para aprender com Deus. Porque nós mesmos, nós não entendemos nada, nós não sabemos nada, irmãos. Nós somos limitados, nós somos falhos. Mas Deus é aquele que tem todo o poder. Amém? Deus é aquele que quer nos guiar a um caminho perfeito. E este caminho perfeito é o caminho da graça. É um caminho de vida. É um caminho de sonhos que irão se realizar. Amém? É um caminho de propósitos que Deus vai cumprir se nós andarmos em sua palavra. Se nós não duvidarmos, se nós não falharmos, se nós não olharmos e queremos assim agir do nosso modo. Se nós dermos ouvidos a Deus sempre, irmãos, nós sempre teremos o sucesso. Sempre teremos a honra. Mas um momento que nós desviarmos nossos olhos de Deus, pode esperar, irmãos, que vai ter vergonha. E Deus quer uma igreja de fato gloriosa. Uma igreja onde todos vêm olhar para nós. E assim como a sua palavra diz, temer a nós. Temer pelos feitos, pela grandeza do nosso Deus.
Deus se revelou nessa noite como um Deus grande, como um Deus poderoso. Amém? Deus também quer que a sua igreja seja uma igreja poderosa, uma igreja forte nessa terra. Amém? E que assim seja, porque assim diz nosso Deus. Amém? E amém.